vou apresentar a você um resumo desta história. Pois talvez alguns, entre nós não conheçam essa história. Após a morte de Josué, os israelitas se envolveram em frequentes casos de infidelidade e de rebeldia contra Deus. Eles entraram na terra prometida, mas ali eles estavam sendo infiéis ao Senhor. O povo vivia um período de grande instabilidade espiritual, econômica, política e moral. E é neste período da história de Israel, no meio dessa instabilidade, que Noemi se encontra. Noemi era esposa de Elimeleque, mãe de Malom e Quiliom. Ela viveu durante o período dos juízes em Israel e sua família desfrutava de uma boa situação econômica. Moravam na cidade de Belém, de Judá. No entanto, houve, nos dias de Noemi, uma grande fome em Israel. O que fez com que Elimeleque, seu marido, resolvesse se mudar daquela região para as terras de Moabe. A família de Noemi foi para Moabe, buscando então uma vida melhor, mas encontraram morte. Seu marido, Elimeleque, morre em Moabe, deixando Noemi sob os cuidados de seus 2 filhos. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, seus 2 filhos se casaram com mulheres daquela terra, moabita, Rute e Orfa. Ainda em Moabe, novamente a morte entra na casa de Noemi. Seus 2 filhos, Malom e Quiliom, também morrem. Noemi, que já era viúva, acabou ficando completamente desamparada, sem marido e sem filhos, restando apenas a companhia de 2 noras. Depois da morte de seus filhos, após um determinado tempo, ela recebeu a notícia de que o Senhor tinha visitado o povo de Israel e o período de escassez havia terminado. Então Noemi resolveu voltar ao seu povo, voltar para Israel, e liberou suas noras para que cada uma voltasse para a casa de seus pais e pudessem reconstruir suas vidas casando-se novamente. Orfa acatou o conselho de Noemi e voltou para a casa de seus pais. Mas Rute resolveu acompanhá-la em direção a Belém. A decisão de Rute de cuidar de sua sogra, abrindo mão de si mesmo, pois Noemi já não tinha filhos para lidar como esposo, abrindo mão de seu futuro, de sua segurança, de seus sonhos, abriu as portas para que Deus a usasse como instrumento para renovar a vida de Noemi. E também a sua própria vida. Rute foi abençoada também. O nome Noemi significa amável ou agradável. Entretanto, sua tristeza era tão profunda, devido à tragédia que alcançou sua vida, a perda do marido, a perda dos 2 filhos, que ao retornar em Belém, ela não quis mais ser chamada pelo seu nome Noemi. Ela havia saído de Belém repleta de esperança por dias melhores, juntamente com seu marido, com os 2 filhos. Estava retornando sem marido, sem filhos, sem esperança, sem alegria. Todo o infortúnio que lhe atingiu
ela atribuiu a Deus. E por isso quis ser chamada de Mara, um nome que expressava toda a sua amargura. Conforme ela mesmo dizia, Rute, capítulo 1, verso 20 e 21, eu vou ler esse texto com vocês. São as palavras de Noemi. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Mas a história de Noemi não termina dessa forma. Em Belém, Rute, sua nora e companheira inseparável, foi trabalhar colhendo a sobra no campo, enquanto os homens faziam a colheita. Pois a lei em Israel permitia que as pessoas necessitadas recebessem esse tipo de benevolência, né, por parte dos mais ricos. Nesse trabalho, Rute entrou em um campo que pertencia a um homem chamado Boaz. Ele era um parente do falecido marido de Noemi. Então, Noemi orientou Rute sobre como proceder a fim de que Boaz viesse a se tornar seu marido, com base na lei chamada levirato. Levirato era a lei que obrigava um homem a casar-se com a viúva de seu irmão, quando este não tivesse gerado um descendente masculino. Rute se casou com Boaz e deu à luz a Obed. Esse primeiro filho do casal foi considerado como o filho de Noemi, que se tornou sua ama. Noemi tinha perdido o marido, tinha perdido 2 filhos, não tinha perspectiva nenhuma. Agora, Noemi tem nas suas mãos uma criança. O nascimento de Obed foi claramente providência de Deus e que trouxe renovo para a vida de Noemi e também para a vida de Rute. Ambas passaram a sonhar e a sorrir novamente. Onde havia morte, surgiu vida novamente. Essa história nos ensina que não importa o tamanho da tragédia que venha sobre nós, não importa o tamanho da tragédia que está sobre sua vida hoje, creia, Deus renovará nossos sonhos e trará a alegria de volta às nossas vidas, à sua vida. A sua história ainda está sendo escrita por Deus. E o final dela se encontrará com a história vitoriosa que Jesus conquistou na cruz para você.